Salve, salve, galera vascaína! Estamos de volta para mais um vídeo especial, trazendo todas as novidades fresquinhas sobre o nosso amado Vascão. Antes de mergulharmos nas notícias, não se esqueçam de se inscrever no canal e fortalecer o time com aquele like, garantindo que vocês não percam nenhum detalhe emocionante do nosso clube. O jovem atacante GB, que se tornou uma das promessas do Vasco, está prestes a dar um passo importante em sua carreira ao embarcar para o futebol turco. O jogador de 20 anos, que foi negociado com o Fenerbahçe, equipe de renome da Turquia comandada por José Mourinho, será inicialmente emprestado ao Kazimpasa, também da primeira divisão turca. Esse empréstimo, que vai até o meio do ano, visa dar ao atacante a oportunidade de ganhar experiência em um novo cenário, enquanto o Fenerbahçe observa de perto o seu desenvolvimento. No fim do período de empréstimo, GB retornará ao Fenerbahçe, onde terá novas chances de mostrar seu talento. O valor da transação ainda não foi divulgado, mas a movimentação está gerando grande expectativa sobre o futuro do jogador. A jornada de GB no Vasco foi marcada por desafios, especialmente após a grave lesão no joelho que o afastou dos campos por longos 17 meses. Durante esse período de recuperação, o atacante teve de lidar com a frustração de ver sua ascensão interrompida, mas nunca desistiu de retomar sua forma física e voltar aos gramados. Sua superação foi notável e, após um longo processo de reabilitação, ele finalmente retornou ao time profissional do Vasco, sendo integrado nas partidas do início do Campeonato Carioca. No entanto, a sensação que fica é que sua passagem pelo clube carioca está chegando ao fim, com a partida contra o Bangu, em 14 de janeiro, possivelmente sendo seu último jogo com a camisa cruz-maltina. Essa mudança para o futebol turco pode representar um novo começo para GB. O empréstimo ao Kazimpasa tem um caráter estratégico, já que o jovem atacante terá a chance de se adaptar ao futebol europeu, ganhando minutos em campo e experiência em um campeonato competitivo. Além disso, o Fenerbahçe, que já apostou no talento do jogador, certamente estará acompanhando sua evolução de perto. Esse movimento também sinaliza a confiança que o clube turco tem no potencial de GB, considerando o contrato de 5 anos que ele assinará com o Fenerbahçe após seu retorno do empréstimo. Ao deixar o Vasco, GB segue o exemplo de outros jovens talentos que buscam expandir seus horizontes no futebol europeu. Para o clube carioca, essa negociação, embora representando uma perda no curto prazo, pode ser vista como uma vitória em termos de valorização do jogador, já que ele se dirige a um dos maiores clubes da Turquia. O Vasco, ao longo do tempo, tem se mostrado um celeiro de novos talentos, ao negociar com o Fenerbahçe, dá ao atacante a oportunidade de se destacar em um cenário ainda mais desafiador, o que pode ser positivo para sua carreira e também para o clube no futuro. Agora, a expectativa gira em torno do que GB será capaz de conquistar no futebol turco. Sua trajetória até aqui, marcada por superação e dedicação, faz com que sua movimentação para o exterior seja acompanhada com muito interesse. Será que o jovem atacante conseguirá se firmar no Kazimpasa e mostrar todo o seu potencial? Ou, ao contrário, encontrará dificuldades nesse novo desafio? O futuro de GB está em aberto, mas a sua história no Vasco e os desafios enfrentados até o momento indicam que ele está preparado para dar esse importante passo em sua carreira. A torcida do Vasco, que sempre apostou no seu talento, certamente estará atenta ao que vem pela frente. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, vive atualmente um momento de frustração, onde a magia que antes encantava seus torcedores parece ter se dissipado. O bom futebol que marcou a história da equipe, com jogadas vibrantes e a ousadia característica do time, agora é um espectro distante. O cruz-maltino, que já encantou o Brasil e o mundo com sua mística e talentos inconfundíveis, parece perder a identidade que tanto orgulhou sua torcida. O futebol pragmático e sem brilho, com derrotas acachapantes e atuações insossas, tomou conta de um time que, por tanto tempo, foi sinônimo de raça, alegria e ousadia dentro de campo. A falta de inspiração e a ausência de jogadores decisivos revelam um cenário inquietante. Na atual temporada, o Vasco não só enfrenta dificuldades dentro das 4 linhas, como também parece não conseguir atrair as forças necessárias para devolver ao clube a energia e o futebol envolvente do passado. Os nomes que chegaram como apostas não têm dado resultados, e os que já estavam no elenco não conseguem entregar a intensidade e a garra que se espera de um time tão importante no cenário nacional. A morte desse bom futebol, que sempre foi marca registrada do Vasco, deixa uma torcida saudosa, buscando respostas, acima de tudo, um renascimento que recupere a chama que um dia fez o clube brilhar. O desafio agora está em reconstruir, não apenas o time, mas a essência de um Vasco vencedor e apaixonante. A perda desse bom futebol vai além de um simples declínio técnico. É a falência de um conceito que se sustentava em um estilo de jogo irreverente, combativo e que conquistava os corações dos torcedores. O Vasco, que por décadas foi conhecido por ser um clube que revelava talentos e apostava em jovens ousados, parece ter perdido esse ímpeto.
A falta de renovação nas ideias e de uma base sólida, somada ao descompasso entre o elenco e as expectativas da torcida, cria uma distância crescente entre o clube e seus maiores fãs. O futebol envolvente, que antigamente fazia a diferença, dá lugar a um futebol morno, que não empolga, e a atmosfera no estádio parece refletir esse vazio. É inegável que o Vasco possui uma história rica e vibrante, e sua torcida, fiel como poucas, ainda alimenta a esperança de que o bom futebol possa renascer. Porém, para isso, será necessário muito mais do que promessas de reforços e a chegada de novos nomes. O clube precisa recuperar sua essência, reviver a paixão e ousadia que marcaram suas conquistas mais importantes. Para que o Vasco volte a ser protagonista, será preciso, além de reforços, uma verdadeira mudança de mentalidade, tanto por parte da comissão técnica quanto dos próprios jogadores, para devolver ao time o brilho e a competitividade que tanto fizeram falta nas últimas temporadas. Faça parte desse compromisso vascaíno. Antes de avançarmos, deixe seu like e ative as notificações no sininho do canal para garantir que você não perca nenhuma atualização exclusiva sobre o nosso time. Seguimos com mais notícias. A torcida vascaína vive um momento de desilusão, questionando como o clube chegou ao ponto de se distanciar tanto da sua essência. O bom futebol, aquele que encantava e emocionava milhões de torcedores, parece ter se perdido, e o que restou é um time marcado pela irregularidade e falta de brilho. Para muitos, a ausência de ambição e a falta de competitividade em competições importantes são um reflexo de um elenco que não sabe como retornar às grandes glórias que marcaram a história do clube. O que aconteceu com a mística vascaína que sempre foi sinônimo de luta, técnica e superação? Agora, com a crise à vista e o cenário sendo cada vez mais desanimador, fica a dúvida: qual é o futuro do Vasco? A base, que sempre foi uma promessa de renovação, parece não ser suficiente para salvar o time da mediocridade. As contratações, por sua vez, não têm feito a diferença, e a falta de um líder que consiga despertar o espírito vencedor nos atletas tem sido notada a cada rodada. A torcida, que sempre se fez presente, agora vive o dilema de ver o time de perto e perceber que a chama do bom futebol se apagou, ou de se distanciar e esperar por uma mudança que, até o momento, ainda parece distante. Com um elenco recheado de jogadores com passagens por outros grandes clubes e com grande potencial, muitos se perguntam onde está o futebol de espetáculo que o Vasco sempre soube oferecer. Será que, com o tempo, esse time vai se encontrar ou o pesadelo vai se prolongar por mais uma temporada? Torcedores esperam, no fundo, uma mudança de mentalidade, mais vontade, mais comprometimento e, claro, mais qualidade dentro de campo. O que será necessário para que o Vasco volte a encantar, como no passado? Um elenco mais entrosado, mudanças no comando ou até mesmo um choque de realidade nos jogadores? A verdade é que, seja qual for a resposta, o clube precisa urgentemente de uma transformação. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre o momento vivido pelo clube? A culpa é dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria ou, quem sabe, do próprio elenco que já não consegue mais honrar a tradição do clube? O que precisa mudar para que o Vasco volte a ser a potência do futebol brasileiro? Não deixe de compartilhar sua opinião, porque o futuro do clube pode ser decidido, em grande parte, pelas vozes que clamam por um futebol mais digno e vitorioso. Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.